Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje, pela graça do nosso Deus, nós iremos iniciar o nosso tempo de devocional. Diariamente, nós temos colocado diante de Deus o propósito de estarmos desenvolvendo devocionais no Salmo de número 27. Na verdade, tínhamos por propósito iniciarmos semana passada, mas não foi possível. Mas hoje, pela graça do Senhor Deus, estaremos iniciando esta série de devocionais no Salmo 27. Esta série de devocionais, ela é baseada num livro justamente escrito a respeito do Salmo 27, escrito pelo pastor Ted Tripp, publicado pela editora Cultura Cristã. Se você tiver a oportunidade de adquirir este livro, eu lhe recomendo. É um excelente material, inclusive servirá de base e também serviu de inspiração para esta série de devocionais no Salmo 27. Hoje eu não entrarei propriamente na exposição dos versos do Salmo 27. Apenas o meu propósito hoje, já que nós estamos iniciando esta série de devocionais, o meu propósito hoje é apenas fazer uma introdução, algumas reflexões. Eu não sei se você já teve a oportunidade de meditar na mensagem deste salmo de forma atenta. Se você não teve esta oportunidade ainda, você aprenderá que este salmo traz uma mensagem de esperança em Deus, em um mundo marcado pela dor. Os salmistas sempre vivenciaram muito bem estas duas realidades, esperança em Deus e dor, um mundo marcado pela dor. E nesse instante, é importante que você saiba que eu uso a palavra dor em todos os sentidos e aspectos que você pode imaginar. Eu falo a palavra dor no sentido físico, no sentido do corpo, no sentido material. A dor de uma pessoa, por exemplo, que está sendo fisicamente consumida por um câncer ou por qualquer outro problema grave de saúde, ou a dor da alma, a dor do espírito, ou seja, a dor de alguém que, por exemplo, está com a alma tomada pelo luto, a dor de alguém que está vivenciando esta dor devido à traição de uma pessoa amada, ou até mesmo a dor provocada por uma repentina demissão. Enfim, existem várias dores que nós podemos entender no âmbito físico, como também no âmbito da alma, no âmbito do espírito. Seja qual for a dor, uma realidade nós devemos aceitar. Nós vivemos num mundo marcado pela dor. Na verdade, quando nós lemos a palavra do Senhor, lá no livro do Gênesis, nós aprendemos que o Senhor Deus, quando Ele criou o mundo, quando Ele fez tudo que existe, criou o homem, o Senhor Deus originalmente Ele tinha bons, gloriosos e perfeitos propósitos para Deus, para, melhor dizendo, a criação e também para a raça humana. E logo após então, nos deparamos, após a queda do homem, após o homem se rebelar contra Deus, nós então hoje, devido ao pecado, nos deparamos com as dores desta vida, com as dores do corpo, provocadas pelas enfermidades, com as dores da alma, provocadas pelas angústias, pelas aflições, pelas adversidades. E então, quando nós olhamos os planos, os propósitos originais de Deus para
a criação, para o mundo, para o homem. E quando nós olhamos o cenário de dor que hoje o mundo está imerso, uma frase de forma consciente ou inconsciente nos vem à mente. Que frase é esta? Não era para ser assim. Não era para ser assim. O mundo em que nós vivemos simplesmente não está funcionando da forma como Deus originalmente pretendia que ele funcionasse. Mas é neste mundo, e este salmo especialmente nos ensina muito a respeito disso, é neste mundo marcado pela dor que o Senhor Deus nos ensinará como a dor e a esperança nele andam juntas, estão de mãos dadas. Não pense que o Senhor Deus lhe ensinará como vencer as dificuldades. Não pense que o Senhor Deus lhe ensinará como fugir das adversidades, das dores. Não pense que o Senhor Deus lhe ensinará como se livrar das dores desta vida. Mas pense biblicamente. Pense como o Senhor, de forma graciosa e amorosa, lhe ensinará a cada momento de dor, seja ela física ou seja ela de natureza espiritual, que existe um Deus de graça que vai ao encontro dos seus filhos em momentos de intensas dores. É por isso que um dos maiores males dos nossos dias são as pregações triunfalistas. E elas estão presentes, seja nos meios pentecostais, neopentecostais, e este tipo de pregação triunfalista tem adentrado as igrejas históricas. E as pregações triunfalistas, elas trazem justamente esta mensagem: como você vencer as dificuldades, como você superar as dores, como você se livrar das angústias. Quando nós olhamos para o Salmo, os salmos, de forma especial, não nos ensinam como nós nos livrarmos das dores, como nós nos livrarmos das angústias, mas os salmos nos ensinam justamente que existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e que este Deus é gracioso e misericordioso, e ele vem ao encontro dos seus filhos em momentos de intensas dores. Como eu falei, este Salmo 27, de forma especial, nos ensina inclusive várias razões pelas quais o cristão deve se referir à dor como bênção, como dádiva, e não como maldição. Os filhos de Deus não sentem dor porque são amaldiçoados. Não. Pelo contrário, bem-aventurado é o crente que o Senhor Deus matricula na escola da dor, na escola das aflições, das angústias. Por quê? Porque na escola da dor que nós temos a oportunidade de aprender, e não apenas aprender no intelecto, mas aprendermos também a partir da experiência, a vivenciarmos as mais profundas verdades a respeito do caráter de Deus, a respeito das obras do nosso Deus. Ter a oportunidade de aprender e vivenciar as verdades mais profundas a respeito do caráter e das obras de Deus é algo, irmãos, tão maravilhoso, é algo tão delicioso, é algo tão deleitoso, que muitos servos do passado que passaram pela escola da dor, que foram matriculados pelo Senhor Deus na escola da dor,
simplesmente saltariam de felicidade e satisfação se tivessem a oportunidade de passarem novamente por esta escola, apesar das dores que vivenciaram. E eu pergunto, o que são as dores? O que são as angústias? O que são as aflições que possamos sentir ou passar nesta vida diante dos maiores prazeres, diante das maiores delícias, diante da maior satisfação que a nossa alma desfruta ou pode desfrutar através do aprendizado do caráter de Deus e das obras do Deus Trino? As aflições, as dores, elas fazem exatamente isto. Elas centralizam Deus nas nossas vidas. Eu poderia citar o exemplo de milhares e milhares de servos que testemunharam do prazer no conhecimento de Deus, no aprofundamento, no relacionamento com Deus em meio à dor. Mas eu gostaria apenas de trazer à lembrança um testemunho que eu li outro dia, inclusive, feito pelo pastor Josemar Bess. O pastor Josemar Bess fez referência ao testemunho de um grande teólogo francês chamado André Rieu, que nasceu em 1573. Rieu foi um servo de Deus que abençoou grandemente a Igreja do Senhor. Os seus biógrafos contam que no dia de Natal de 1650, ele pregou seu último sermão e logo após adoeceu gravemente. Ele morreu em 7 de janeiro de 1651. Ele registrou que quando a morte se aproximou definitivamente, Deus, em um sentido muito real, fez mais por ele do que em todos os anos anteriores. E a experiência que ele vivenciou nestes dias com Deus, conhecendo a respeito do caráter de Deus, conhecendo a respeito das obras de Deus, foram tão intensas que ele assim disse: o sentimento do favor divino aumenta em mim a cada momento. Minhas dores são grandes, mas toleráveis, mas a minha alegria é inestimável. Não estou ansioso com preocupações terrenas. Só posso dizer: Tu, Senhor, és meu tudo. Senhor, quão bom é aproximar-me mais e mais de Ti. Eu tenho aprendido em doce comunhão mais nestes últimos 10 dias da luta contra esta enfermidade. Eu tenho aprendido mais nestes últimos 10 dias acerca da Tua glória, do Teu caráter, do que eu fiz nos últimos 50 anos. Rieu, ele declarou que em 10 dias de dor, de dores intensas, de profundas aflições, angústias, ele aprendeu mais acerca do caráter de Deus, acerca das obras de Deus, do que em 50 anos. O que a dor foi para Rieu? Dádiva, presente. Eu tenho a certeza que Rieu saltaria de felicidade, de satisfação, se o Senhor Deus lhe desse a oportunidade de passar mais 10 dias aprendendo profundamente a respeito do seu caráter, das suas obras, do seu Filho Jesus Cristo.
mesmo que ele tivesse em meio às dores, talvez em meio às dores mais intensas, ele saltaria de alegria, de satisfação. Sabe por quê, irmãos? Porque o que são as mais intensas e profundas dores que nós podemos sentir nesta vida em comparação às infindáveis delícias que nós encontramos numa vida de comunhão com Deus Trino. É sobre isso que o salmista testemunha, inclusive em outro salmo. Em outro salmo, Salmo 16, o salmista diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O salmista, ele não diz: quando as coisas estão indo bem na minha vida, na tua destra há delícias perpetuamente. Na tua presença há plenitude de alegria. Não. O salmista simplesmente aqui ele declara que na presença do Senhor Deus há plenitude de alegria, na destra do Senhor há delícias perpetuamente. A comunhão, irmãos, com Deus Trino é muito além de um simples ponto de teologia a ser estudado, a ser apreendido. A comunhão com Deus Trino é a experiência para a qual nós fomos unidos a Cristo. Nós fomos unidos a Cristo pela fé, para que a mesma comunhão que Ele, o Filho, desfruta com o Pai, nós também venhamos a desfrutar. Em Cristo, nós não temos apenas comunhão com Ele, mas temos comunhão com as outras pessoas da Trindade. Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E é delicioso, irmãos, vivenciarmos esta comunhão com Deus Trino. Em meio às alegrias, em meio aos pastos verdejantes desta vida, ou em meio aos vales escuros, sombrios, em meio às dores desta vida, sempre haverá na presença do Senhor plenitude de alegria. A sua destra sempre será um lugar de delícias. Nós fomos unidos pela fé a Cristo, para que o mesmo amor que o Pai tem por Ele, tenha por nós também, meus irmãos. Nós fomos unidos a Cristo para assim como Ele suportou as dores da alma e as dores do corpo, nós suportemos também os seus discípulos. Não porque precisemos passar pelo que Ele passou para sermos salvos, mas precisamos passar pelo que Ele passou justamente porque somos salvos. Somos um com Ele. Por isso, se nesse instante você tem vivenciado dias, literalmente dias dolorosos, se você tem vivenciado dores no corpo devido a uma enfermidade que você tem enfrentado, se você tem vivenciado dores da alma devido a inúmeras, a diversas circunstâncias pelas quais você, pela vontade de Deus, tem passado, lembre-se que Ele, o Senhor Jesus Cristo, enfrentou as mais terríveis, incomparáveis e inimagináveis dores em seu lugar. Ao aproximar-se da dor da morte, lembre-se que a morte
não tem domínio sobre você. Ele já morreu a sua morte. Ele já o resgatou. Antes de você vivenciar a experiência da morte, ele já o resgatou do poderio da morte. Se você está sofrendo as dores provocadas pelas incertezas, pelas preocupações com o amanhã, lembre-se que Cristo ressuscitou e que por causa da sua ressurreição você pode descansar no amanhã, porque você tem a vida eterna. O que são, irmãos, os dias que virão, as horas que virão, em comparação à eternidade? E a eternidade nós já temos em Cristo. Cristo já nos garantiu uma eternidade de delícias, uma eternidade de prazeres, uma eternidade de satisfações inimagináveis. Mas se você está padecendo hoje, seja por uma dor que tem tomado conta da sua alma, se você tem padecido hoje por uma dor que tem consumido o seu corpo, lembre-se que as promessas do Deus Trino, elas não são apenas para o amanhã, para a eternidade. Lembre-se que neste exato momento, Cristo está junto ao trono da graça, intercedendo por você, orando por você. Saiba que você tem um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas. É exatamente por isso que nós precisamos dos salmos. Os salmos são mensagens, orações centralizadas em Deus, no caráter de Deus, nas obras de Deus e não no homem. No estudo do Salmo 27, não aprenderemos como vencermos as dificuldades. Se você quer aprender como vencer, como triunfar sobre as dificuldades, sobre as dores, não acompanhe estas devocionais. A Escritura, ela não é simplista assim. A Escritura, ela não nos propõe, não nos concede soluções simplistas. Mas nós aprenderemos como Cristo. E em Cristo já temos tudo, absolutamente tudo, o que precisamos para uma vida repleta de satisfação e delícias. River, diante da face da morte, River, ele não orou: Senhor, tu és o ser mais importante da minha vida, não. Ele só pôde orar: Senhor, tu és o meu tudo, tudo. Em meio às dores, seja esta a nossa oração, seja esta a nossa satisfação. O Senhor tem nos dado a oportunidade de aprendermos acerca do seu caráter, acerca das suas obras, acerca do Evangelho do seu Filho. Vamos orar nesse instante. Me permita orar por você e com você. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra gloriosa, a Tua palavra suficiente, inerrante, a Tua bendita, gloriosa palavra, Senhor, que consola-nos, que adverte-nos. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome. Tu és o nosso Deus em meio aos prazeres, em meio às dores. Tu és o Senhor e nós somos os Teus servos. Faze conosco
o que bem quiseres, Senhor, e conduz-nos a descansar na certeza de que a tua bondade, a tua fidelidade, a tua justiça tem adornado o teu povo, Senhor. Por isso, Pai, pedimos a tua graça sobre os teus filhos que estão em meio às dores, às angústias, às aflições, aos que também estão em meio aos prazeres, que não se esqueçam do Senhor. É no nome de Cristo que assim nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, se assim o Senhor Deus nos permitir, amanhã nós retornaremos com mais uma devocional no Salmo de número 27. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.